Pepeu, eu fico muito feliz, muito agradecida, agradeço até a Deus e a toda essa sua família maravilhosa por estarem aqui conosco. E agora eu queria que você falasse mais das suas raízes, como é que começou, quando foi seu primeiro show, aonde foi, entendeu? Como é que começou, quando você pegou guitarra, você pegou o primeiro violão, como é que começou tudo É verdade, eu venho de uma família de músicos. Minha mãe era professora de piano, meu pai era cantor, mas não exercia a profissão, porque ele também era médico. Mas a minha mãe era só professora de piano e lecionava na Universidade de Salvador. E eu sou o quinto de 10 irmãos músicos, todos exercendo a profissão. Tá? E aprendi a tocar vendo os meus irmãos tocarem todo dia em casa. E observando muito, e aprendi a tocar do mesmo jeito que eles aprenderam vendo meu pai tocar. Somos todos músicos de ouvido, não temos assim nada, estudos didáticos, não sabemos ler nem escrever música. A nossa família é uma família de músicos naturais, de músicos de ouvido, tá? E aos 12 anos eu me interessei pela música através criando um instrumento que era um cabo de aço que eu costumava brincar quando criança, e transformei ele num violão de uma corda só e comecei a aprender a ficar na esquina tocando com uma corda só. Então é isso que eu falo, né? Esse é o verdadeiro artista, né? Natural, é talento, é uma coisa divina, porque você chegar um violão, compor uma música, escrever uma poesia, você também faz a letra é uma poesia, vezes, né? A letra de uma música é mais que uma oração, canto é mais que uma oração, né? E ainda tocar de ouvido, sem partitura, esse é o verdadeiro artista. É verdade. Eu fiz um pouco de aula de piano, mas eu achava que ia tocar piano, aí desisti, daí fiz o acordeão, mas muito pouco, eu não toco nada, porque o negócio é o ouvido. E seu ouvido é maravilhoso, como de toda a família, é verdade, né? Você e seus sabe... filhos também todos cantam e encantam, né? O Felipe tá aí para dar continuidade. Para dar continuidade. Mas já continuando, como eu aprendi a tocar, foi muito simples, porque logo aos 14 anos eu já tinha aprendido a tocar violão com meus irmãos, né? E aí nasceu a minha primeira banda. Eu tinha um outro irmão meu, Jorginho Gomes, que já era baterista aos 10 anos de idade, e nós fizemos o primeiro grupo, que chamava-se Os Príncipes do Iê, que depois se transformou numa outra banda chamada Os Minos, né, no qual durou até os 17 anos. E que ano mais ou menos? Isso foi 67, 68, por aí. Depois é que aos 17 anos nasceram os Novos Baianos, né? E aí a minha vida mudou, aí já foi uma outra história, uma história mais profissional, que por enquanto eu só cantava assim em lugares pequenos, em clubes, em associações beneficentes e essas coisas assim mais simples. Quando você gravou? O primeiro disco que eu gravei exatamente aos 14 anos com essa banda. Foi um compacto simples por uma gravadora chamada RGE. Foi o único disco que nós gravamos. Eu ainda não era um músico profissional, não era nem registrado na época. E durou 3 anos e depois é que eu comecei a pensar em trabalhar com música profissionalmente, inclusive viver de música. Então, Pepeu, e como nasceu os Novos Baianos? Bom, os Novos Baianos nasceram exatamente quando eu fiz 17 anos. O Gilberto Gil me viu tocando na televisão, eu acompanhava uns artistas na televisão, e ele me viu tocando, e eles tinham sido expulsos do Brasil por problemas políticos, e ele estava formando uma banda para fazer um show de despedida no Teatro Castro Alves, em Salvador. Então ele me viu na TV, achou o meu endereço, foi na minha casa, pedi permissão ao meu pai, porque eu era de menor, se eu não podia tocar na banda. O meu pai permitiu, e aí eu fui morar com o Gil, aos 17 anos, num bairro chamado Rio Vermelho.
A partir daí é que a minha vida começou a mudar, porque o Gil me presenteou com um disco do Jimi Hendrix, que é esse que está aqui na camisa, e eu virei guitarrista por causa dele, porque eu gostei da maneira dele tocar, da maneira dele compor, e eu fiquei enlouquecido com o Jimi Hendrix. Então naquela noite eu fui dormir guitarrista, fui dormir baixista e acordei guitarrista, porque eu também tocava contrabaixo na outra banda. A partir daí o Gil e o Caetano foram embora, morar em Londres, e ficou aquela lacuna na música baiana, não acontecia nada na Bahia, né? E eu já tinha conhecido o Moraes, o Paulinho, a Baby, o Galvão, nas ruas de Salvador, assim, nos encontros, nos bares, que a gente se encontrava para tocar violão. E aí nós combinamos, vamos fazer um show? E aí, vamos fazer um show, sim. Nos juntamos, começamos a fazer algumas canções, né? E aí nasceram os Novos Baianos com o nome de Desembarque dos Bichos Depois do Dilúvio Universal. Era o nome da banda e era o nome do espetáculo. Nós fizemos esse espetáculo no Teatro Vila Velha, em 69. Com o dinheiro que nós ganhamos nesses espetáculos, nós fomos morar em São Paulo. E aí começou uma outra vida, uma outra história, mais profissional, mais forte, né, em todo esse sentido. Artisticamente e pessoalmente também, porque nós conhecemos o pai do Cazuza, o João Araújo, que era presidente na época de uma gravadora, nos viu na televisão, nos contratou, nós gravamos um disco chamado Ferro na Boneca, e logo em seguida ele foi transferido para Som Livre, que é a gravadora da Globo, e ele nos levou junto, porque ele já tinha ficado amigo da gente. E aí nós fizemos um antológico disco, Acabou Chorar, que tem Preta, preta, pretinha, enquanto eu corria, assim eu ia lhe chamar, enquanto corria a barca, lhe chamar, enquanto corria a barca. E aí através dessa música a gente estourou no Brasil. Aí nós passamos a ser artistas conhecidos no cenário brasileiro, e aí a nossa vida foi de vento em popa. Então você é um marco na história da música, né? A chegada você, essa coisa de hippie, você é um precursor disso, né? De morar no sítio, na comunidade, né? Nós viemos de uma situação muito adversa, né? Porque nós sofremos com a ditadura, né? Estava num período de ditadura muito forte, onde éramos presos por qualquer coisa, a nossa cultura, as nossas raízes eram censuradas por qualquer coisa. E a gente vivia a época do amor livre, né? Dos hippies, 1970, Festival de Woodstock. Nós absorvemos tudo aquilo. E conseguimos sobreviver a tudo isso com muita dignidade e muita determinação também, porque eram momentos muito difíceis assim no Brasil. Mas eu acho importante essa união de vocês no sítio, todo mundo junto, muito amigo, muito irmão. Verdade. Você me contou em particular, será que você podia contar a história de muito dinheiro? Onde ficava esse dinheiro? Que eu achei verdade. Nós vivíamos de um jeito que nós não éramos ligados a nada material. Nós nos protegíamos todos de uma maneira. Então, se eu estava com uma camisa bonita, eu dizia assim, Paulinho dizia para mim assim, Pepe, camisa bonita. Eu tirava a camisa e dava para ele. Ele dizia, tome a sua. Não, mas eu não quero, não, mas eu estou lhe dando de coração, porque a proposta era essa, era mostrar que a gente não era pegado a nada. E com a vendagem do Acabou Chorar, uma vez nós ganhamos muito, um bom montante de dinheiro, né? E nós não sabíamos o que fazer com o dinheiro, porque nós não tínhamos o apego com o dinheiro, né? E então nós colocávamos o dinheiro num saco, deixávamos preso na maçaneta da porta. Quem queria dinheiro ia lá, tirava, saía, comprava bola, comprava não sei o quê, comprava fogos, comprava camiseta e pegava o troco e botava no saco de novo. Então nós vivíamos de uma maneira que
não era pelo dinheiro, a gente vivia pelo amor à música, principalmente. O nosso estúdio era num galinheiro, como aqui no sítio. Então agora vamos buscar um intervalo para entrar no institucional do colégio e voltamos daqui a pouco. Tá bom. Tá?